Olá, boa noite a todos. É uma alegria imensa ter vocês aqui conosco nessa noite, ocasião em que estamos organizando uma oficina para falar um pouquinho sobre iniciação tecnológica. Eu me faço acompanhar do professor Juliano. Tudo bem, Juliano? Boa noite, Isabel. Tudo jóia? Como é que você está? Quer se apresentar um pouquinho, dizer Sou o professor Juliano. A professora Isabel me convidou para participar um pouquinho dessa palestra, desse bate-papo, né, de forma bastante informal, para a gente fazer um bate-papo bem interessante a respeito de iniciação, né, focando principalmente na parte de iniciação tecnológica, né. E aproveitando esse gancho, eu queria perguntar um pouquinho, professora, qual que é a diferença de iniciação científica e iniciação tecnológica? Legal. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, tá bom? Para a gente poder fazer esse bate-papo e para que essa noite seja também produtiva. Juliano, vocês já visualizam a minha tela, Juliano? Carregou. Sim? E a tela está cheia, está ampliada ou ainda não? Ainda não? Tá sim, agora foi. Tá? Agora... Então, eu sou a professora Isabel, eu sou coordenadora de extensão do CEFT. CEFT é o Centro de Educação, Filosofia e Teologia. E agradeço imensamente a parceria com o Juliano, que é professor da engenharia, né, Juliano? Embora as áreas sejam distintas, o objetivo comum nosso é falar um pouquinho sobre a iniciação tecnológica e a dúvida que o Juliano compartilhou ser de muitos alunos é de fato pertinente, né, Juliano? Porque existem diferenças pontuais na iniciação científica, que envolve pesquisa teórica, né? E também tem um projeto de iniciação tecnológica que está muito mais próximo de produto, né, Juliano? Não sei direito como que é na engenharia, como que você já tem mais experiência, né, do que muitas vezes a gente fica até com receio nas humanas de pensar como desenvolver um projeto na educação, na história, na filosofia, que são áreas do meu departamento. Como que tem sido a sua experiência na engenharia? Bom, vamos lá. Eu acho que o processo de iniciação, ele é uma grande oportunidade para o aluno exercitar essa veia acadêmica, né, trabalhando com alguns projetos de pesquisa, e aí, nesse momento, a gente tem essa bifurcação, né? Ele pode fazer tanto uma iniciação científica, né, no qual ele vai focar basicamente em alguns conceitos da ciência, aplicação do conhecimento, revisão de literatura, então isso ele traz um contexto muito mais, digamos, básico e no princípio do conhecimento, na ciência, né? Agora, quando ele pensa já por um viés tecnológico ou de inovação, ele consegue correlacionar esse conhecimento com algo que ele pode transformar num produto, num protótipo, num serviço, né? Dentro da engenharia, eu acho que isso é bastante fácil de visualizar, né? Agora, aí para o CEFT, eu acredito que tem uma dificuldade de visualizar esse tipo de aplicação, mas eu acredito que tenham, sim, algumas iniciações que podem ser direcionadas para algo aplicável, né? Então, Sabe, sei lá. Juliano, pegando aí o teu gancho, você não acha, por exemplo, que a prestação de serviços, ela pode ser muito inovadora? Uma vez que o aluno e o professor, eles detectam um problema de mercado, por exemplo, não é? Na área do ensino, quantas coisas, né, agora com a famosa é, com esse contexto nosso, né, de pandemia, gamificação, quer dizer, dá para fazer tantas iniciativas, criativas, inclusive, né, que trabalha a questão do conhecimento de uma forma prática. Eu acho que o grande diferencial é isso, é algo que eu consiga fazer um processo aplicável, né? Como você falou, na parte de ensino, na parte de educação, né? Algumas técnicas que podem ser aplicadas e com isso você consegue trazer uma qualidade no ensino, dentro do ensino, né? Então, isso Exato. é interessante. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que abriu uma empresa, ele começou um pensamento de incubadora e depois começou a desenvolver um trabalho interessante, sempre em parceria com professores. Eu acho que é isso que é legal o aluno saber, né? Ele nunca vai estar sozinho.
Ele vai ter esse suporte por trás, né? Escolhendo tanto a iniciação científica quanto a tecnológica. E o bacana é quando você detecta um problema. Eu vou compartilhar hoje com vocês um vídeo na área específica de educação, em que um jovem, ele percebe uma brecha de mercado e uma oportunidade em que ele possa desenvolver um trabalho efetivo, né? Então, aguarde um minutinho, já já eu compartilho. Mas então, hoje eu e o Juliano, a gente quer reforçar essa importância, né? Oportunidade, a gente diria, né? Já que o edital está aberto para iniciação tecnológica, mas tem prazo, né, Juliano? Isso é bastante importante, a gente acompanhar os prazos, né? Então, nós temos aí uma data limite até dia 31/3, que é o encerramento das submissões, para que tenha depois uma avaliação do que foi submetido, para verificar se ele atende todos os requisitos, né? E, consequentemente, pleiteando bolsas, né, dentro dessa parte de iniciação. Então, também é uma oportunidade muito boa para os alunos, porque estão disponíveis mais de 30 bolsas dentro da iniciação tecnológica. Então, é uma grande oportunidade também de atuar como bolsista. Bacana, Juliano. E lembrando que há um edital, não é? Nesse edital vem detalhado cada ação. Então, se você tem esse interesse, a gente está deixando aqui no template o endereço do site. Mas eu vou detalhar para vocês também exatamente, eu gostaria de compartilhar com vocês como elaborar esse projeto, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, nossa, é algo muito difícil, né? E não se trata de impor dificuldades, eu acho que se trata muito mais de você esboçar uma autonomia, uma iniciativa de vir buscar, porque é uma oportunidade. Primeiro, porque é uma oportunidade de pesquisa, não é, Juliano? E isso tem uma característica fundamental no seu currículo. Você é um diferencial na sua formação. Você não é um aluno bacharel, né? Se você tem uma licenciatura, que é o meu caso aqui no CEFT, você tem um diferencial na licenciatura. Você é também pesquisador. Né? Isso faz a diferença. O mais importante dentro da universidade é realmente viver essas experiências, que você vai trabalhar numa iniciação, vai enriquecer o seu currículo, né? No momento que você vai para o mercado de trabalho, você vai atuar, você consegue demonstrar que você fez uso do seu conhecimento aplicando isso em alguns processos práticos, né? Então, isso engrandece muito o seu currículo. Bacana. Agora, vamos falar a verdade, né? Os alunos ficam desesperados, não é, Juliano? Não sei na engenharia, mas aqui por horas complementares. E se você faz uma iniciação científica ou tecnológica, nossa, você ganha horas complementares. Então, dependendo do curso que você está, ele tem uma determinada quantidade de horas, o que te favorece muito, não é? Uma outra coisa que a gente tem que ficar atento é com relação a prazos, porque é uma oportunidade anual. Exatamente. Então, se você não aproveitar agora e ficar atento ao prazo, você vai só usufruir novamente no ano que vem. Então, Exato. atento ao prazo e a oportunidade está disponível. E, Juliano, você falou da oportunidade, que eu também havia dito, mas vale lembrar a palavrinha, né? É iniciação, ou seja, são semestres iniciais. Exato. Então, o aluno não precisa ficar receoso, preocupado. Eu nunca fiz nada nessa área. Não tem problema, você vai ter um professor orientador que vai te direcionar, que vai te mostrar o caminho do pensamento, principalmente na iniciação. Então, isso é bastante direcionado para os alunos que são ingressantes, que estão ali no meio do curso. Então, aproveitem, não fiquem preocupados. E depois, no final, muitas vezes tem estágio, né, Juliano? E no último ano, o aluno já está maduro e ele fala, eu quero. Aí já não dá mais. Então, já está indo para o estágio, ele muitas vezes está empregado, ou ele já não tem o tempo hábil para fazer a iniciação, porque ele deve estar no antepenúltimo semestre, agora no momento da inscrição. Exato. Então, tem que aproveitar o momento correto. E vale lembrar também que ele não é feito em dupla, nem em trio, porque já que ele concorre à bolsa, né, o valor da bolsa é individual, é para ele. Exato. Né? Além disso, no final, o que difere a iniciação científica da tecnológica é que na iniciação científica ele entrega um artigo, né, embasado, com muita teoria. Já no final, ele entrega um relatório, não, nada simples no sentido de
de só menos, né, Juliano? Mas é um relatório um pouco mais técnico, eu diria, né? Do processo, como ele foi e chegou ao resultado. E isso é muito interessante porque ele pode concorrer, né, a uma participação na jornada do InovaMac, né? Então, Apresentando, né? apresentando, né, divulgando o trabalho dele. E quem sabe, dependendo da qualidade, do conteúdo que ele está fazendo, que ele está praticando, ele pode até participar de uma pré-incubação na nossa incubadora. Já pensou que bacana? Se ele desenvolve um projeto que pode aplicar no mercado, Exato, ele é né? um candidato a trabalhar junto aí com a equipe da incubadora. Muito bem. Então, eu acho que o primeiro passo, quando você quer elaborar um projeto, é ler, né, a cultura, ler a realidade, é estar inserido na dinâmica social para perceber que problema ocorre no sentido de apresentar uma possível solução. Então, a pergunta que se faz é: como que eu posso solucionar aquele problema? Então, se você percebe que existe uma contribuição aplicável, né, que dá para desenvolver um produto para o mercado, você já é já pode desenvolver um trabalho super bacana, né, na área. E depois, como diz o Juliano, empreender. Exatamente. Né? Porque se você propõe algo que vai trazer uma solução, né, que tem um viés empreendedor, que tem um viés inovador, então isso se enquadra perfeitamente na iniciação tecnológica. Então, é um indicador aí que você está no caminho certo. Bacana. Então, aqui eu coloquei um texto que pode resumir aquilo que eu e o Juliano acabamos de dizer. Projetos de iniciação tecnológica podem estar relacionados a atividades tais como desenvolvimento de produtos, protótipos, processos, métodos e técnicas, levantamento de informação tecnológica, mapeamento de público-alvo em mercado, avaliação de soluções em laboratório ou, né, a observação do uso para usuários finais, desenvolvimento de atividades de capacitação ou incentivo à inovação, empreendedorismo e a transferência de tecnologia ao mercado ou à sociedade, e além de outros objetivos, né? E uma das coisas e tendências atuais é pensar também em impacto socioambiental. Quer acrescentar algo aqui, Juliana? Então, eu acho que, como você falou, às vezes para o aluno, né, do CEFT, ele não consegue enxergar um pouquinho dessa questão de aplicação tecnológica, mas observe, ele pode desenvolver métodos, eles podem desenvolver técnicas de ensino, né, utilização disso na prática. Então, você tem um viés também bastante interessante na parte tecnológica que pode ser aplicável aí para vocês, né? Então, também funciona muito bem. Então, fica o desafio de procurar um orientador, né? Nós vamos deixar disponível nas páginas do site do Mackenzie uma listagem, né, de professores que podem te orientar. E aí você também, tendo uma ideia, ou não necessariamente já tendo uma ideia, aproxima do professor e manifesta interesse. Eu acho que é fundamental. Procure um professor, converse com ele, exponha a sua ideia, exponha a sua proposta, né? Eu acho que isso é fundamental para você já começar a se inserir nessa dinâmica. E aí, então, para a gente encerrar nosso bate-papo hoje, Juliano, eu trouxe um case interessante para mostrar para vocês. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um case muito legal que eu gostei bastante e praticamente você vê na conversa que ele vai ter com o Serginho Groisman esse passo a passo, qual foi o objetivo dele, qual o cenário que ele detectou, e isso praticamente é numa conversa espontânea, num case televisivo, você percebe, nossa, ele fez um caminho de estrutura de projeto. Se você tem um pensamento, uma visão assim, inovadora, coloca no papel, porque é isso que a gente vai mostrar para vocês. Então, e agora, o que está aqui, como se inscrever, é praticamente um descritivo do que está no site do Mackenzie, né? Você não coloca o seu nome, porque a avaliação é às cegas, né? Então, você vai ter uma nota pelo seu projeto. Se o seu projeto for aprovado, então, sim, você vai receber bolsa. E o modo de fazer esse projeto é apresentando um resumo
Eu não vou detalhar passo a passo, porque isso já está no edital, já está no site, que eu vou também deixar o endereço no final para vocês. Vocês identificando um problema do cenário, vocês vão descrever um pouquinho essa parte teórica, incluindo os objetivos, né? Enfim, todo esse processo de metodologia que você vai desenvolver com o professor, e inclusive o cronograma que é necessário para o cumprimento dos prazos, não é? Então, você tem que apresentar, inclusive, nesse projeto, o que eu posso esperar no final, o que você espera desenvolver como protótipo ou produto. Isabel, e como você apresentou aí, no nosso site, você tem, e no edital também, você tem um link para acessar essa máscara, né, que te orienta como estruturar a sua proposta. Porque você tem uma boa ideia, você tem uma boa proposta, mas se você organizá-la como foi apresentado aí pela Isabel, você consegue mostrar de maneira bastante atrativa o que você deseja executar e como você vai executar. É disso que se trata, né? Isso é estruturar um projeto, né? E não existe tantas páginas assim. Às vezes o aluno fica preocupado com essa quantidade, né? E o mínimo de 6, não é isso, Juliano? E aí você desenvolve um trabalho coeso, bacana, junto com o seu orientador, então não se sinta só. E aqui está, então, o case. Reparem na conversa que ele vai ter com o Serginho, o modo como ele vai estruturar esse pensamento, que não é acadêmico nessa apresentação, mas teve uma visão de mercado. Então, observem esse diálogo para que vocês possam perceber, de fato, uma estrutura de projeto aí, né? Me ouve bem o vídeo, Juliana? Tá sem áudio, tá sem áudio. Dá uma pausazinha. Está sem áudio, Juliana? Então, dá um pause, volta lá no compartilhamento, encerra o compartilhamento, inicia de novo e habilita o áudio. Acho que dá certo. É porque às vezes ele cai, ele volta, tem que atualizar. Ó, Juliano, veja se foi agora, ó. Que não carregou. Foi, Juliano? Não carregou a tela ainda não. Então, clica lá em compartilhar, habilita o áudio e clica na tela de compartilhar a tela. Não foi ainda, né, Juliano? Não subiu, não subiu. Que coisa. Mas o bacana também é que o pessoal pode fazer uma edição desse final, né? Eu acho Juliano, que depois dá para cortar. Ó, Juliano, tá... Habilitou o áudio? E depois incluir o som. Já habilitei. E clica do lado agora que é compartilhar a tela. Ou sua área de trabalho, alguma coisa, eu não sei o termo específico. Aí, agora foi. Foi tela cheia. Foi, tela cheia. Tela cheia. Carregou, maravilha. Dá o play. O Sebrae está com Altas Horas, fazendo uma parceria muito interessante, muito bacana. Amanhã tem Enem. Quem participa amanhã do Enem? Aqui, ó, existem várias pessoas. E o tema de hoje, que a gente vai conversar, tem a ver com isso. A gente está desvendando alguns territórios da chamada nova economia. Eu vou chamar primeiro o Marcelo Tass. Entra, Tass! Lá venho eu. Alô, Altas Horas! Marcelo. Bom, Marcelo, bem-vindo aí. Você hoje trouxe o cara que tem a ver com o que vai acontecer amanhã, né, no Enem. Esse cara tem a ver com tanta coisa. A gente fala de empreendedorismo, ele é a própria assim, mão na massa desse assunto e tem tudo a ver com o Enem. Ele se chama Otávio. É um gaúcho, Tchê, que está chegando aí. Chega do interior do Rio Grande. Otávio Augusto, entra, por favor. Aí, Otávio, bem-vindo aqui. O Otávio é professor? Professor de História, contador de História, Sargento. Contador de História. Agora, por favor, explique por que ele está aqui. Otávio, você estudou em escola pública? Sim, tanto o ensino fundamental, antigo primeiro grau, como também ensino médio. Você tinha dificuldade para aprender? Então, eu era um pouquinho errado para falar. Eu falava as palavras bicicleta
chiclete. Mas com quantos anos? Com 10 anos. Daí 10 o anos. Thomas já fala, tem 3 anos. E é claro que eu sofria muito bullying por causa disso. O que é fascinante é o seguinte, hoje esse cara ajuda mais de 70 mil jovens a fazer redação, inclusive, especialmente a redação do Enem, que vai acontecer amanhã, tá certo? E ele é um empreendedor. Ele tinha essa dificuldade toda, que ele está narrando aqui só uma parte. Ele criou um cursinho, o negócio deu certo, e aí você precisa fazer o quê? A gente chegou a quase 6 mil alunos presenciais, né? Os alunos não pagavam nada por esse cursinho, e daí uma estrutura gigante, muitos alunos, muitos professores, e eu pensava, puxa vida, se eu atendo 6 mil com essa estrutura, a gente poderia atender 100 mil, 70 mil. Como fazer isso? Daí eu comecei a pensar, o que os alunos fazem presencialmente, numa escola ou num cursinho preparatório, que pode migrar para o online? Aulas online, simulado online e o redação online. E aí que surgiu a ideia desse conceito. E lembrando também que em 2014, quando eu comecei a pensar nisso, 529 mil alunos zeraram na redação do Enem. Ou seja, ele viu uma necessidade ali, né? De ajudar esses caras a não zerar. É uma dor muito grande. E o desafio é como você vai colocar isso em prática. E aí que o Sebrae ajudou muito a gente, né, tanto em São Paulo como em Santa Catarina, para desenvolver práticas, para melhorar o negócio, ter mais qualidade e atender melhores os alunos. Poderíamos estender a gravação e conversar sobre ela. Todavia, o que mais me causa interesse nessa apresentação, enfim, é justamente o modo como ele viu a necessidade, não é, Juliano? Ele percebe e o que ele faz vai impactar socialmente e, obviamente, também vai ter um retorno financeiro para ele, né? Ele teve ali a ajuda do Sebrae. O que nós estamos propondo para você, aluno do Mackenzie, é que você vai ter a ajuda do Mackenzie, né? Essa é a parceria, quando você detecta algo no mercado que também você pode ser um grande agente de influência, né? E foi muito legal a proposta dele, né? Então, ele detectou uma necessidade do mercado, observou como ele poderia contribuir de forma a empreender, a forma a colocar um produto diferenciado no mercado, usando uma técnica, usando algo que ele já tinha dentro da metodologia dele, do trabalho dele. Então, ele contribuiu de forma a ajudar outras pessoas. Isso é bem legal, bem legal. É um caráter extremamente de iniciação tecnológica, né? Ou de caráter de inovação, né? Então, isso... Prático, né, Juliana? Muito bem. Então, hoje, a gente fica por aqui. Juliana, eu quero agradecer imensamente a tua colaboração, a tua parceria. Muito jóia. Eu já deixei de compartilhar a... Não. Clique em descompartilhar. Isso. E encerrar a gravação. Vai lá nos 3 pontinhos. Não, mas antes de encerrar, parou o compartilhamento só? Parou. A imagem? Tá bom. Ô, Juliano, então, antes da gente encerrar, eu quero deixar meu agradecimento a você, sucesso na Escola de Engenharia, viu? Que vocês possam fazer muitos trabalhos de iniciação tecnológica. Para nós, que nós consigamos também, que vocês aí no CEPT consigam também ter muitos trabalhos, muitas iniciações, muitos alunos envolvidos, porque esse retorno agora às aulas, eu acho que é bem pertinente a isso, né? O aluno tem que estar no campus, ele tem que estar pesquisando, ele tem que estar evoluindo, crescendo e aproveitando toda essa estrutura muito boa que nós temos, né? O Mackenzie, ele traz esse diferencial. Então, o aluno tem que estar ali com mão na massa. Acho que isso Vocês que vão nos ouvir, então, fica aí o desafio, para que vocês procurem os professores que estão comprometidos com o ensino, com a pesquisa, com a extensão, não é? E também nosso agradecimento imenso à parceria de todos aí. Juliano, bom descanso, tá bom? Aliás, você ainda vai dar aula. Eu vou dar uma aulinha ainda. Tá joia. Oi.